E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre dois novos nutrientes. Hoje nós vamos falar sobre os lipídios e também sobre as vitaminas, certo? Então vamos lá, bora começar! Vamos falar sobre os lipídios primeiro, certo? Então, os lipídios, o que são lipídios, né? Lipídios são gorduras, né? Os óleos, as ceras são chamados então de lipídios. Os lipídios, eles são formados por ácidos graxos e também por álcool. Essas substâncias, né? Elas estão presentes no nosso corpo. E não só para nos engordar, né? Mas elas são alimentos energéticos, né? Alimentos que vão dar, então, energia para o nosso corpo. Mais ainda do que os carboidratos, que nós falamos na aula anterior, né? Os lipídios são muito mais calóricos, né? Eles possuem muito mais energia do que os carboidratos. Por isso, o nosso corpo tem necessidade deles, mais de 30%, né? 30% da nossa alimentação precisa ser constituída por lipídios. Mas aí você vai me perguntar, mas lipídios, gordura? A gente ouve tanto falar que a gente tem que eliminar a gordura do nosso cardápio. Né? Mas elas são essenciais também para o nosso organismo e nós temos que aprender qual delas, então, que tipo de gordura a gente pode consumir. Na verdade, as gorduras, elas têm funções assim importantíssimas no nosso organismo. Desde questão de produção de hormônios, né? A testosterona, a progesterona, os hormônios sexuais são todos fabricados a partir de lipídios, né? Então, eles têm essa função no nosso organismo. Tem também a função, os lipídios, eles funcionam no nosso corpo como isolante térmico, né? Então, uma capa de gordura, né? que nos protege do frio. É importante isso também. Alguns alimentos possuem uma cera, né? É aquela cera que a gente vê, por exemplo, em volta da maçã, em volta das frutas. Essa cera, que também é um lipídio, ela é impermeável. Então, qual que é a vantagem disso? Né? Não desidrata o alimento, né? Então é responsável por isso também. E os lipídios, eles também são responsáveis por transportar as vitaminas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Algumas vitaminas são solúveis em gordura. Os lipídios fazem esse papel de transporte dessas vitaminas. Então, assim, de extrema importância para o nosso organismo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre um tipo de lipídio bastante comum, vocês ouvem bastante falar, que é o colesterol. O colesterol, existem 3 tipos de colesterol, né, que fazem parte aí do nosso, que estão correndo pelo nosso sangue, né, que é o colesterol LDL. Na verdade, a sigla, né, significa lipoproteína de baixa densidade. Esse tipo de colesterol é um colesterol que a gente considera um mau colesterol, né? É o colesterol que faz acumular gorduras, então, nas nossas artérias. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, desde a nossa vida intrauterina, nós estamos convivendo, né, com esse colesterol sendo levado para as nossas artérias, tá? Então, por isso que é tão perigoso, né? Porque desde sempre eles estão acumulando ali nas nossas artérias. Esse tipo de colesterol é proveniente de alimentos que a gente come, normalmente de origem animal. Então, a gordura de carnes, peles de frango. Esse tipo de gordura é uma gordura que contém desse mau colesterol, o LDL, né? Que vai então entupir as nossas artérias. Ele é perigoso, né? Pode causar infarto. O risco é grande de infarto, de AVC, no consumo desses alimentos, né? No consumo exagerado desses alimentos. E nós temos também o HDL. O HDL a gente chama de o bom colesterol. Por quê? Porque é um tipo de colesterol que, na verdade, nos ajuda.
Porque enquanto o LDL vai depositando nas nossas artérias a gordura, o HDL, ele retira das nossas artérias a gordura acumulada. Então nós necessitamos desse tipo de gordura no nosso organismo. E onde que a gente encontra, então, alimentos que contêm o HDL, o bom colesterol? Olha, nós encontramos normalmente em produtos de origem vegetal. Então, óleo de girassol, o azeite, o abacate, tem bastante do HDL, a azeitona, né? Então, esses são alguns dos alimentos, e tem algumas carnes também, né? Carne de peixe, né? Sardinha, tem bastante HDL, né? Então, são alimentos que a gente precisa consumir, né? Para que a gente consiga, então, retirar esse tipo de colesterol bom, que vai nos ajudar, então, a combater o mau colesterol, certo? Então, é importante a gente se alimentar desses alimentos com o HDL, tá? E tem um outro tipo também de colesterol, que é o VLDL. Esse é uma lipoproteína que é de baixíssima densidade, né? Eu acho que eu esqueci de falar que o HDL significa uma lipoproteína de alta densidade, tá? E esse VLDL, ele é de baixíssima densidade. E ele, o que acontece com ele? Ele faz o transporte, eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei para vocês na aula anterior, sobre o triglicérides, que é aquela gordura proveniente do excesso de carboidrato. Pois é esse VLDL que vai transportar esse triglicérides direto para onde? Para as artérias novamente, certo? Então, depositando lá essa gordura também, que pode causar infarto e AVC. Então, na verdade, nós temos que evitar, não é? Tanto o excesso de carboidrato, como o excesso de gorduras, então, principalmente de origem animal, né? Dá preferência, então, a alimentos que tenham a gordura vegetal, que são alimentos que têm do bom colesterol, certo? Bom, então vamos lá, vamos agora falar um pouquinho sobre as vitaminas. As vitaminas, o que são? Vitaminas, elas não são alimentos energéticos, como no caso dos carboidratos e dos lipídios. Vitaminas nós precisamos em pouquíssima quantidade no nosso organismo. Por quê? Porque a função das vitaminas, embora assim extremamente importantes, elas são consideradas coenzimas. Vocês devem lembrar na aula anterior que eu falei sobre as enzimas, que é um tipo de proteína, né, que acelera as reações químicas. No caso da vitamina, elas são coenzimas, elas auxiliam as enzimas quando está ocorrendo uma reação química, para acelerar essa reação química. Então, a gente vai precisar, em quase todas as reações químicas do nosso organismo, a gente utiliza um tipo dessas coenzimas, né, de um tipo dessas vitaminas, e são de extrema importância, porque caso a gente tenha falta de uma dessas vitaminas, impede da reação química acontecer. Então vamos ver detalhadamente cada uma dessas vitaminas. Na verdade, as vitaminas, elas podem ser divididas em dois grupos. As vitaminas que são solúveis em água e as vitaminas que são solúveis em lipídios, em gordura. Então veja, no caso das vitaminas solúveis em água, é a vitamina C e a vitamina B, tá? Todo o complexo B de vitaminas, né? Essas vitaminas que são solúveis em água, são vitaminas que a gente não precisa se preocupar muito em relação a excesso, a consumir em excesso. Por quê? Porque, como ela se dissolve em água, elas vão ser eliminadas pela urina. Mas, por outro lado, são vitaminas que a gente precisa diariamente estar consumindo, já que elas não vão ficar armazenadas no nosso corpo, elas vão ser eliminadas pela urina, certo? E outra coisa também, né? Por serem solúveis em água, a gente tem que ter cuidado até mesmo na hora de lavar o alimento, né?
Então, quando a gente fica lavando, pega uma fruta e lava em demasia aquela fruta, né? A gente corre o risco de sair junto com a água, né? Que a gente está lavando ali, parte da vitamina da fruta. Não só vitamina, mas alguns sais minerais também, tá? Então, tem essa questão também. Outra coisa, a vitamina C, por exemplo, né? A vitamina C, importantíssima para nossa saúde, para nossa imunidade, né? Ela também é um ótimo antioxidante para evitar o envelhecimento da nossa pele, envelhecimento dos nossos órgãos no geral, né? Mas se você consome um alimento, por exemplo, você vai fazer um suco de limão. O limão é um alimento que tem bastante vitamina C, né? Todas as frutas cítricas possuem vitamina C. Mas se você deixa por muito tempo parado, fez o suco e demorou para tomar, você vai perder a vitamina C que tinha no suco, porque ela pode evaporar também, né? Por ser solúvel em água. Pode acontecer isso também, tá? Então são alimentos que você tem que tomar esse cuidado. E só lembrando, é bom a gente tomar cuidado, porque eu não tô dizendo que não é para lavar as coisas, por favor, né? Principalmente agora, né, em época de pandemia, é muito importante que a gente lave, né, os alimentos que a gente vai consumir. Mas só foi um detalhe aí que eu quis comentar com vocês. Então, a vitamina C, ela também é chamada de ácido ascórbico. E a carência dessa vitamina causa o escorbuto. Escorbuto é uma doença que, na atualidade, ela até que é rara, né? Mas no passado, ela causou muitos problemas, morte de muitas pessoas. Por quê? Porque a falta da vitamina C causava essa doença, né? Que ia trazendo enfraquecimento para a pessoa, uma inflamação séria na gengiva, né? E podia causar até a morte. Muitos morreram mesmo com essa doença, até se descobrir, né, que o que causava era a carência da vitamina C, certo? Então, assim, é muito importante. Hoje é mais comum as pessoas consumirem alimentos, né, com vitamina C. Então, todas as frutas cítricas possuem vitamina C, né? Limão, laranja, acerola, abacaxi, todas essas frutas possuem, então, a vitamina C. Bom, uma coisa importante que eu já ia esquecendo. A vitamina C, ela também ajuda na absorção do ferro. O ferro é um sal mineral que nós vamos falar na próxima aula, mas que é importantíssimo para a nossa saúde, inclusive causa anemia, falta de ferro, né? E quando você consome ferro, mas você não consome vitamina C, você impede a absorção do ferro, aí não adianta nada, né? Então o teu organismo precisa, juntamente com o ferro, da vitamina C também, né? Para poder absorver esse ferro. Então era isso que eu queria falar, porque é importante. Bom, vamos falar um pouquinho então da vitamina B também, porque a vitamina B ainda faz parte das vitaminas que são solúveis em água. A vitamina B, na verdade, a gente chama de complexo B, porque tem vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12. Então, são várias vitaminas nesse complexo. E cada uma delas com uma ação específica. Mas, assim, generalizando para vocês, para a gente não falar de todas elas aqui, a vitamina B está muito relacionada com o nosso sistema nervoso. Então, de extrema importância para a nossa saúde, nos alimentarmos, né? Termos na nossa alimentação alimentos que contenham a vitamina B, né? Nós encontramos vitamina B na banana, nós encontramos vitamina B na batata, na beterraba. E assim, são alimentos, né, que a gente não precisa consumir em grande quantidade para adquirir a vitamina que a gente está precisando. Em pequenas quantidades já é o suficiente para a gente adquirir a vitamina,
tá? Como a vitamina B, ela também nos ajuda na produção de glóbulos vermelhos, né? Então, uma pessoa normalmente que tem anemia, né? Uma doença que todo mundo já ouviu falar, mesmo a anemia ferropriva, é aconselhável que ela se alimente de alimentos com vitamina B também para ajudar na produção aí dos glóbulos vermelhos. Bom, agora vamos passar para as vitaminas que são solúveis em lipídio, em gordura. Então, os lipídios fazem o transporte dessas vitaminas. Olha, uma coisa que eu acho muito legal, acho que vocês vão poder gravar aí na mente de vocês. Como elas são solúveis em lipídio, elas não saem do teu corpo com facilidade, como no caso das outras duas que saem pela urina. Elas vão ficar armazenadas no seu corpo. Então, o excesso dessas outras vitaminas pode te causar problemas sérios. Por isso, não pode consumir em excesso, tá? Onde que vão ficar o que sobra, né? O excesso dessas vitaminas que a gente consome e que não são usadas pelo nosso organismo, elas vão parar aonde? No fígado. Por isso que o fígado, por outro lado, é um alimento riquíssimo em nutrientes. Né? Quando a gente fala numa dieta para você comer um bife de fígado, você deve comer inclusive com moderação, né? Não comer sempre, maneirar aí, sei lá, de 15 em 15 dias consumir o fígado. Por quê? Porque ele é riquíssimo em nutrientes. A maioria das vitaminas, então, né? A vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, estão armazenadas no fígado. Certo? Ficam armazenadas lá. E aí acaba que o fígado, como alimento, né, o fígado de boi que normalmente a gente consome, é riquíssimo em todas essas vitaminas. A vitamina A é uma vitamina que nós necessitamos, olha, se você consumir, por exemplo, uma cenoura durante o dia, você já está suprido, né, uma cenoura média durante um dia, você está suprido de vitamina A por aquele dia, né? Porque você não precisa mesmo em grandes quantidades. E o excesso da vitamina A, ela pode causar problemas nos ossos, pode causar problemas de insônia, né? Quantas pessoas será que não passam por esse problema de insônia e de repente nem sabem, né? Que é porque estão consumindo vitamina A em excesso. Onde que eu encontro vitamina A? Olha, as frutas e legumes de cor amarelo, alaranjado ou vermelhas, muito provavelmente possuem vitamina A. Então, a abóbora, né, a cenoura, todas com vitamina A. A beterraba, né, também tem bastante vitamina A. Então, são alimentos que você pode encontrar essas coisas. Então, não é bom você consumir, tipo, no mesmo dia, né, consumir todos esses alimentos que tem vitamina A, porque acaba também ficando em excesso, tá? Mas a vitamina A, ela é importante em algo muito interessante no nosso organismo. Sabe quando quando apaga a luz? Nos primeiros momentos em que você está no escuro, você realmente não enxerga nada, né? Só aquela escuridão. Mas, passado alguns instantes, você já começa a enxergar alguns vultos, não é verdade? Não acontece isso? Você já começa a enxergar onde estão os móveis, você consegue... a gente diz que a gente está se acostumando com o escuro. Na verdade, o que acontece? Nós temos na nossa retina a comunicação com o nervo óptico, que vai ligar, então, a nossa retina ao nosso cérebro. E o que acontece ali? Ocorre uma reação química onde a vitamina A é essencial para produzir uma substância que nos faz enxergar no escuro, que faz a gente enxergar nessa penumbra, né? Por isso que a falta da vitamina A, ela causa uma doença chamada cegueira noturna, que é quando você tem pouca luz, você tem dificuldade para enxergar. Então, a carência da vitamina A vai causar essa doença. Mas a gente já viu o excesso da vitamina A, o que pode causar, e agora
a carência dela. Vamos numa próxima vitamina, que é a vitamina D. A vitamina D também é uma vitamina solúvel em lipídio. Na verdade, a vitamina D, ela é chamada de vitamina D, mas nem vitamina, na verdade, ela não é. Na verdade, o que acontece? A maior parte, né, da vitamina D que a gente tem no nosso organismo, ela é produzida no nosso contato com o sol. Existe uma substância derivada, então, do colesterol que existe na nossa pele, que ao contato com os raios do sol, produzem a vitamina D. E essa é a maior fonte de vitamina D que nós temos. Nós podemos encontrar em alguns alimentos também a vitamina D, mas em pouquíssima quantidade. O ideal mesmo é a gente tomar sol para poder adquirir vitamina D. Né? O que a gente evita quando a gente toma sol e fabrica no nosso organismo a vitamina D? A gente evita na infância o raquitismo. Olha, muitas pessoas assim, nunca pararam para pensar, mas faz parte dos direitos, né, dos seres vivos, direitos humanitários também, que, por exemplo, um prisioneiro tenha direito ao banho de sol. Por que vocês acham isso? Justamente porque a falta do banho de sol não produz a vitamina D e a pessoa pode ter problemas sérios nos ossos, né? A vitamina D está diretamente relacionada com a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, né? Então, a falta dessa vitamina pode causar problemas sérios. E existem estudos recentes que falam que a falta da vitamina D pode auxiliar aí, né, na depressão, né? Favorecer, desculpa, errei na palavra, favorecer a depressão, né? Mesmo porque uma pessoa já em depressão é uma pessoa que normalmente não tem vontade de sair de dentro de casa, né? E ela acaba tomando pouco sol. Então, na verdade, está ligado a isso também, tá? Mas existem estudos que indicam que essa vitamina pode ter relação com a questão da depressão. E agora, em tempos de pandemia, pessoal, né, que nós estamos ficando em casa, é muito importante que a gente não esqueça de tomar um pouco de sol, ou de manhã, ou no finalzinho da tarde, mas tomar um pouquinho de sol é essencial para a nossa saúde, tá? Então, combatendo aí, né, os problemas nos ossos que podem causar, principalmente mulheres, né, na faixa de idade da menopausa, né? É importantíssimo porque já vai ter uma queda hormonal e tudo mais, com não tomar sol, não produzir a vitamina D, pode causar problemas sérios nos ossos, tá certo? Bom, outra vitamina E. A vitamina E é uma vitamina antioxidante. Deixa eu explicar um pouquinho o que significa isso, antioxidante. Nós temos no nosso organismo radicais livres, né? O que é isso? São moléculas de oxigênio que ficam soltas no nosso corpo, né? Principalmente quando a gente tem contato com fumantes, né? Elas ficam soltas no nosso corpo e fazendo o quê? Causando envelhecimento às nossas células. É o que faz a gente envelhecer, na verdade. A vitamina E, ela é um antioxidante. Ela vai nos ajudar a prevenir, então, esse envelhecimento das nossas células, né? Ela vai impedir a ação desses antioxidantes. Então, a vitamina E é muito usada em produtos, por exemplo, de beleza, né? Porque ela realmente nos ajuda na pele, né? A vitamina E, ela é encontrada em alimentos como em óleo de fígado de bacalhau, ela é encontrada em amendoim, ela é encontrada em frutos secos, sabe?
em nozes também, né? São esses alimentos que você encontra a vitamina E e que você também não precisa consumir em excesso, né? Mas comer um pouco deles é muito saudável, porque você então mantém aí a questão da oleosidade na pele, né? É importante também, e a vitamina E que vai agir em relação a isso, tá ok? E por último, vamos falar sobre a vitamina K. A vitamina K é uma vitamina que nos auxilia na coagulação sanguínea. Eu já comentei em uma das minhas aulas aqui, né, sobre o papel das plaquetas no sangue que formam um tampão impedindo a hemorragia. E as plaquetas só conseguem fazer esse coágulo, esse tampão, porque quem está junto com as plaquetas nesse processo é a vitamina K. Tá? Então a vitamina K é de extrema importância para a nossa coagulação sanguínea. Né? Não dá para você fazer uma cirurgia, por exemplo, se você não tiver uma boa coagulação sanguínea, porque os riscos que vão te causar uma cirurgia tendo problemas de coagulação são muito altos. E a vitamina K é uma vitamina que vai, então, auxiliar aí no processo de coagulação sanguínea, tá ok? Então, e a vitamina K nós podemos encontrar em vegetais como brócolis, rúcula, couve-flor. Todos esses alimentos possuem vitamina K. Olha, gente, só para terminar, uma dica para vocês. Como é importante, quando você for se alimentar, você pensar em fazer um prato bastante colorido, né? Usando vegetais de folha verde escura, usando coisas bem coloridas no prato, porque quanto maior a variedade do que você come, é mais segurança para você de que vai conter ali todos os nutrientes que você precisa, né? Quando a gente faz um prato que não tem muita cor, né? Que não tem muita variedade, a gente corre o risco de estar consumindo o mesmo tipo de nutriente, ok? Então por hoje é só. Nós vamos continuar falando na próxima aula. A gente fala mais um pouquinho então sobre alimentação ainda, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!